Ela sempre Então, marca. gente, gente, vamos então, começar o Evangelho de Mateus. É, tem que trabalhar, né? Isso da lá, sair daquele lugar. Então, hoje nós vamos começar, então, os discípulos de Emaús, tá? Que é a passagem de Lucas, tá? Não é Mateus, não. É Lucas 24. Só tem em Lucas. É, mas antes da gente entrar na passagem em si, eu queria que a gente conversasse algumas coisas aqui sobre a ressurreição. Deixa eu ver aqui, 24 começa no 13. Não, é 13 a 28 um pedaço que nós vamos ver hoje, ela é maior. Então, gente, eu estou trazendo aqui a primeira de Coríntios 15, que é onde Paulo fala para nós dos corpos espirituais. Que a gente, para entender a ressurreição de Jesus, a gente vai precisar, vamos dizer, debruçar um pouquinho sobre isso. Então, Paulo fala assim: há corpos celestes e há corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua, o outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeada em corpo natural e ressuscita em um corpo espiritual. E se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, primeira coisa que ele faz é uma metáfora dos corpos terrestres, espirituais, como se fossem os corpos celestes, e os corpos físicos nossos, né? Então, ele vai falar que os corpos celestes têm brilhos diferentes. Assim é o corpo espiritual. De Jesus é um brilho, o nosso é outro, o seu é outro. Cada um tem um brilho, dependendo da espiritualização. Um é sol, o outro é lua, o outro é estrela. Cada estrela tem um brilho diferente. Então, assim é o corpo espiritual. Concorda? Aí ele vai comparar. Assim vai ser na ressuscitação dos mortos. Aí que entra o problema. Olha, gente. Ele usa ressurreição tanto no sentido de imortalidade, quanto no sentido de você não nascer de novo. Então, por isso que o negócio é confuso, porque o corpo físico, ele vai falar, ó, ele é perecível, ele é semeado em desonra, é o corpo natural. Agora, o corpo dos mortos, ressuscita dos mortos, ele é perecível, ele ressuscita em glória e é o corpo espiritual, ressuscita o corpo espiritual. Só que quando ele fala isso, ele está falando a ressurreição como sobrevivência depois da morte. Ele não está falando que eu vou ressuscitar com um corpo espiritual tipo um sol. Eu posso ressuscitar com um sol, com uma estrela ou com uma lua, dependendo da minha evolução. Então, o sol é Jesus, tudo bem. E os outros? Não estão ressurretos ainda. Então, se você for ver o sentido, por isso é que a questão, dependendo do texto, ele usa a ressurreição num sentido ou no outro, e às vezes aqui cabe os dois sentidos. Porque eu, quando eu morrer, eu vou ter um corpo espiritual, mas não é um corpo do ressurreto. Entendi. Entendeu, gente? O corpo de Jesus é um corpo ressurreto. E todos nós, quando morrermos, vamos ter um perispírito, mas ele não tem um esplendor, porque o corpo de Jesus é chamado corpo glorioso, ou corpo celeste. O perispírito dele é chamado assim, porque ele é totalmente puro, totalmente iluminado.
o Paulo descreve que ele brilhava mais que o sol do meio-dia. Quando ele estava Em Damasco. Ele dá esse. Então, o nosso corpo não tem esse brilho. Um dia vai ter, mas hoje não tem. Então, quando ele fala ressuscita, eu não tô, ele está falando que hora que eu morrer, eu vou levantar, tá? Vamos dizer, eu vou levantar como espírito, mas não ressurreto, mortal. E eu tenho um perispírito. Deu para entender, gente? Uhum. Então, vamos em frente, então. Alguém de casa, se tiver algum problema, fala, tá? Aí a gente precisa ter o conceito. Existe o espírito que é chama, que é centelha, o perispírito e o corpo. Mas isso tudo, gente, forma um bloco único, porque o perispírito é unido ao corpo molécula por molécula. Então a gente separa para entender, mas isso nunca está separado assim. Tá bom? Então, tem o espírito, o perispírito e o corpo. E o perispírito é o que nos interessa agora, tá? Você quer ler? Alguém quer ler? Eu leio. Então tá. Capítulo 2, Evolução em Dois Mundos. Ou você quer ler? Não. É porque eu acho que aqui está mais perto, né? Mas Acho que lá não sai, não. Evolução em Dois Mundos. Capítulo 2, Corpo Espiritual. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual retrata em si o corpo mental, que é um envoltório sutil da mente, que lhe preside a formação. Então, a mente forma o perispírito. E o perispírito forma o corpo físico quando você vai nascer. O molde que forma o tipo de corpo que você vai ter baseado no perispírito, que está baseado na tua mente. Então, que forma o perispírito. O que forma o perispírito. Então, quando eu cometo, por exemplo, uma infração contra a lei divina, é minha mente que faz a deformação no perispírito, manifesta a deformação no perispírito. Aí, quando eu vou nascer, isso se expressa no meu corpo físico. Entendeu? Quando vai. Quando vai nascer, quando vai ter a fecundação. Aí é esse molde que vai fazer o molde do corpo que você tem hoje, que fez o molde que seu corpo tem hoje. Por que que isso é importante, gente? Porque o cadáver não vira corpo espiritual. Sim. Importantíssimo entender isso, tá? Porque o corpo de Jesus desapareceu, mas não é porque ele virou corpo espiritual, não. Corpo glorioso. Deu para entender? Então, eu estou falando isso porque existe a interpretação que a ressurreição é levantar o cadáver da tumba. E não é. Não, não. Não aconteceu isso com Jesus, não. Nós vamos ver lá. Aí tem problema, tá? Então, mesmo porque cientificamente isso é impossível. Aí vamos para o próximo, então. Se importa para nós, ele fala. O livro dos médiuns, ensaio teórico. 102. Parágrafo. 102. Podendo tomar todas as referências, o espírito se apresenta sob a que melhor o faça reconhecido, se tal é o seu desejo. Assim, embora como espírito nem defeito corpóreo tenha, ele se mostrará estropiado, coxo, corcunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário à prova da sua identidade. Entendeu? Jesus se apresentou com estigmas todas as vezes? Não.
Tanto é que em Emaús ele não tem estigma e as outras aparições ele não está com estigma. E tem uma das aparições no Evangelho de João que ele mostra o estigma. Ele fez para ser reconhecido, mas ele pode tirar e pôr. Porque é a mente que comanda o perícia. Mas por que que eles fazem isso? Quando ele quer ser reconhecido. Então, eu tenho uma vovó que tinha uma cicatriz no rosto. Ela vai aparecer comigo, ela vai pôr a cicatriz no rosto, senão eu não vou saber que é ela. Não, assim, médico é assim, aquele que não sabe nem que morreu, ele não tem condição. Aliás, pelo contrário, ele está igualzinho ele era na vida física, porque ele, do jeito que ele morreu, inclusive, vamos dizer, se ele morreu com a facada, com a ferida, tá com a ferida, porque é tudo comendo pela mente. Ele acha que é assim, tá? Ele não tem o comando mental para se curar, não. Entendeu, gente? Então, qual que é a questão que a gente tem que ter aqui? São duas questões muito difíceis. A primeira é por que o corpo de Jesus desapareceu? A segunda coisa, por que que Jesus se apresentou com uma cara que não era a cara que ele tinha durante a vida? Tanto é que as pessoas olham para ele e não sabem que ele é Jesus. Que ele tem uma face com aparência diferente da que ele tinha como quando vivo. Alguém tem ideia, gente? Vamos primeiro para isso. Por que que o corpo dele desapareceu? Alguém roubou. Eu acho que Aí você está fazendo lá igual os guardas, né? Os guardas estavam dormindo, sabe quem roubou? Segunda coisa, eles estavam lá para não deixar roubar, viram roubando e não fizeram nada, e eles estavam armados, os outros não. Aí, gente, o problema é o seguinte: essas duas questões, não conheço nenhum autor que se debruçou sobre elas. Então, resposta eu não tenho, eu tenho opinião. Então, opinião é assim: eu meditei sobre o assunto e eu cheguei a uma opinião para mim. Não quer dizer que é a certa, tá? Mesmo porque eu não conheço nenhum texto que trouxe essas respostas para nós. Então, o que que eu penso? Assim, primeiro, a gente tem que olhar o contexto, tá? Então, o judaísmo, ele acreditava na imortalidade, acreditava na ressurreição, na reencarnação, mas eles não tinham esses conceitos desenvolvidos. Tanto que você vê pelo texto do Paulo, ele está dizendo que é imortal ou ressurreto mesmo. Você vê que o conceito não está clarificado. E outra coisa, aquele texto de 1 Coríntios, ele foi escrito por Paulo na segunda viagem dele. Ele estava em Éfeso e escreveu a carta aos Coríntios. Foi 22 anos depois da morte de Jesus que alguém falou que podia ter um corpo espiritual. Até ali não existe texto falando disso. Então, para você ver que não tinha desenvolvido esses conceitos. E até hoje tem gente que confunde reencarnação com ressurreição, confunde esses textos. A outra coisa é o seguinte: eles não tinham esse conceito corpo-espírito. O homem é um negócio só, ele tem alma, mas a alma e o corpo é uma coisa só. O que vai acontecer quando você morrer? Não era uma coisa desenvolvida, tá? Então, esses conceitos estão primários aí ainda. E a outra coisa é que a linguagem deles é concreta. Os gregos o que vão fazer a linguagem sair da concretude. Eles são completamente concretos. Então, nesse contexto aqui, opinião minha, o que aconteceu com o corpo de Jesus? A mesma coisa que vai acontecer com o nosso. Vai virar pó. Só que o processo dele foi acelerado.
Mas aconteceu a mesma coisa que vai acontecer com o meu e com o seu, vai virar pó. Agora, por que que fez isso? Ele foi desintegrado. Por quê? Porque a presença do corpo só ia confundir. Então, quando você está querendo desenvolver um conceito, assim, você tem que limpar o conceito. Depois você desenvolve as particularidades, para não confundir. Opinião, como eu estou falando, pode não ser esse motivo. Mas para mim faz sentido isso. Ele aparecendo, ele é uma testemunha da imortalidade, porque eu estou vivo, eu morri, eu estou vivo. E ele fala de um outro processo que é vencer a morte, é ter o corpo que eu tenho, um corpo glorioso, é vencer a morte. Ele fala das duas coisas. Então, o corpo aqui só ia confundir. Ele está lá, ele está aqui, como que pode estar aqui, pode estar lá, entendeu? Porque para eles não tem espírito e corpo, é tudo junto, é uma coisa só. Como assim que pode estar aqui, pode estar ali? Entendeu? Não ia fazer mais confusão do que ajudar. Isso é que eu acho. Aí vem a segunda coisa. Por que que Jesus não apresentou com a mesma carinha? Né? Podia ter apresentado com a mesma cara, né? Sem os estigmas. Mesma feição, né? E por que não? Pois é, a minha opinião é, ele apareceu com outra cara, primeiro, por você saber que não foi o cadáver que levantou, para ele deixar claro, eu não sou um cadáver que levantou. Quem ressuscitou não é o cadáver. A segunda coisa, para ele falar, para você ter uma ressurreição, tem que ter uma nova criação. Não existe ressurreição sem uma nova criação. Então, o que é nova criação? Que Paulo a gente chama de regenerar, né? Que no Espiritismo a gente chama de regenerar e Paulo chama de nova criação. O que é isso? É uma conexão com o divino que começa a te mudar e você adere a essa mudança. Tem que ter a participação sua também. Aí se constrói e se regenera, se torna uma nova criatura. Você olha para Jesus e olha para nós, você vê a distância que tem. Então, ele é o novo Adão, a nova criação. E nós somos o velho, completamente diferente. Quer dizer que está certa a explicação, gente? Não quer dizer não. Mas como ninguém, eu infelizmente não conheço ninguém que tenha explicado para nós. Vai ficar até o dia que aparecer alguém. Se alguém tiver alguma opinião diferente, pode colocar, viu, gente? Eu espírito. Até que tinha alguma por conta do corpo, o poder se pediu, né? José de Arimateia. É, é. Mas Pilatos não estava interessado em Jesus. Ele tinha certeza que Jesus era inocente. Então, tanto que ele não foi atrás dos comparsas de Jesus, que eram os discípulos, não perseguiu, entregou o corpo, coisa que eles não entregavam, a pessoa morria lá na cruz para o ver. Eles não deixavam enterrar. Fazia parte da humilhação. Ele entregou porque ele sabia que Jesus era inocente. Ele não perseguiu os discípulos porque ele sabia que Jesus era inocente, entendeu? Então, o assunto Jesus para ele passou. Acabou. Ele não estava interessado. O problema era o Sinédrio, que queria, vamos dizer, ele ficou com medo dele ressuscitar. Pediu os guardas, ele deu também. Os guardas foram lá, deixou o corpo. Ele também, ninguém foi punido. Por que ninguém foi punido? Porque Pilatos não estava nem aí para isso. Acabou o assunto, nem lembrava mais, sabe? Então, a questão política não existia para ele. Agora, se Jesus fosse realmente um rebelde contra Roma, aí a situação ia ser diferente. Ele ia pegar os discípulos, ia prender, ia crucificar um por um, entendeu? E o que acontece? Aí a coisa ia ficar lá no poste apodrecendo, e aí a situação era outra.
né? Mas você vê que estava cheio de exceção. Então vamos lá. Livro dos Médiuns, parágrafo 106. Outra propriedade do perispírito inerente à natureza etérea é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem não haver tapagem capaz de obstar a entrada dos espíritos. Entendeu, gente? Você tem um inimigo, a pior coisa que você faz é matar ele. Porque enquanto ele está vivo, você põe cerca elétrica, põe guarda, você mantém ele longe do você. Mas você matou ele, você não. Pertinho. Só tem um jeito de impedir a entrada, gente. É o evangelho, é a oração que faz a proteção do lar. Você não fica de porta aberta, mas se você não fizer isso, sua casa entra quem quer. Viu? Eu acho que não. Sei, não. Eu nunca li nada sobre isso. Tem que fazer um dia numa casa. Eu acho que sim. É. Então você faz de 15 em 15 dias numa casa, quer dizer, 15 em 15 dias. É, é. Mas você pode fazer isso, né? Porque aqui o culto é de 15 em 15 dias, né? Essa daqui é de 15 em 15 dias. Né? Não sei se funciona. O problema é que a gente não tem ninguém que fala Eu isso vou pra fazer gente. isso também. Eu faço assim para bater. Né? É. Eu faço na minha casa todo dia. Um pedacinho do evangelho, eu leio, faço uma oração. Não faço culto de 1 hora, não é? É poucos minutos. Eu leio um pedaço do evangelho, comento e faço uma oração. Então vamos, né, gente? Revista Espírita, ano 1859, mês de fevereiro, os agentes. Se um espírito tem o poder de tornar visível e palpável uma parte qualquer de seu corpo etéreo, não há razão para que não o possa fazer com os outros órgãos. Suponhamos que um espírito estenda essa aparência a todas as partes do corpo. Teremos então a impressão de ver um ser semelhante a nós, agindo como nós, quando não passa de um vapor momentaneamente solidificado. A duração dessa aparência está submetida a condições que nos são desconhecidas. Depende, sem dúvida, da vontade do espírito, que a pode produzir ou fazê-lo cessar à vontade, embora dentro de certos limites que nem sempre tem liberdade de transpor. Gente, o espírito, ele toma a aparência de uma pessoa de carne e osso. Você não consegue saber a diferença. E anda no meio da gente. É isso que está falando aqui. Agora, isso é temporário, mas é temporário quanto tempo? É horas, é dias? Isso aí depende do espírito e da liberdade que ele conseguiu para determinado tempo. Mas isso acontece, tá? Isso acontece. Olha bem. Se para certos espíritos é limitada a duração da aparência corporal, podemos dizer que, em princípio, ela é variável, podendo persistir mais ou menos tempo. Pode produzir-se a qualquer tempo e a toda hora. Um espírito cujo corpo fosse assim visível e palpável teria, para nós, toda a aparência de um ser humano. Poderia conversar conosco e sentar-se em nosso lar, qual se fora uma pessoa qualquer, pois o tomaríamos como um de nossos semelhantes. Espírito superior respondeu que realmente podemos encontrar seres dessa natureza, sem que suspeitemos. Acrescentou que isso é raro, mas possível. Como, para nos entendermos, precisamos dar um nome para cada coisa, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas os chama agêneres, assim indicando que sua origem não é o resultado
de uma geração. O que eu cortei aqui do texto, gente, é um exemplo que ele dá de uma senhora que foi na igreja fazer uma oração pedindo um emprego. E quando ela saiu, um senhor aproximou dela e falou, perguntou, a senhora está procurando um emprego? Ela falou, estou. Então a senhora vai no endereço tal, procura fulano, fulana de tal. Aí ela foi no endereço, com a campainha, pediu para falar com a fulana, a dona da casa. A dona da casa falou que ela estava procurando emprego. A dona da casa falou assim, eu realmente estou pensando em contratar alguém, mas eu não contei para ninguém. Como a senhora ficou sabendo? Ela falou, foi um senhor que me abordou. Ela falou, um senhor? Como assim? Aquele ali que a foto está ali na parede da senhora, ó, era o filho dela que já tinha morrido. Esse foi o caso que eu cortei, que era grande, eu estou resolvendo. Se apresenta com o povo. Como se fosse um de nós. Da conversa. Anda no meio de nós, conversa. Vânia, Você eles pegar nele. aparecem no corpo, sim, perto da gente. Quando eu tive o aneurisma, que eu estava vindo de São Paulo, eu estava dentro do ônibus conexão e eu estava com muita dor de cabeça, com os olhos fechados. De repente apareceu uma imagem, eu olhei e falei, ah, meu pai aqui? E ele chegou e tocou no meu ombro e falou comigo, você vai procurar um doutor de cabeça, porque senão você vai morrer igual sua mãe. Você está com o mesmo problema dela. É isso aí. Nitidamente, vi ele inteirinho assim, falou É. comigo, pegou no meu ombro e falou Você comigo. sente, se você pegar na pessoa, você sente. Aí a gente ainda tem mais coisa ainda. Olha lá para você ver. Tem necessidade real de alimento? Não, o corpo não é real. Entretanto, embora não tivesse um corpo real, Aí é outro caso que ele contou que o jovem apareceu, frequentou a casa, ainda almoçou lá. o jovem de Londres almoçava com seus amigos e apertou-lhes a mão, em que se teria transformado o alimento absorvido. Então, o que ele está falando, gente? Você pegar, a pessoa tem a consistência de um de nós. Não é vapor, não. Ele tem a consistência de um corpo físico. Por isso que não é um anjo. Você sabe que não foi o espírito que apareceu. Ele tem tudo, exatamente, ele é concreto, ele tem olho, tudo. Roupa igual a nossa, né? Não está no estilo romano. Aí que eu gosto de falar que os espíritos superiores gostam de vir na bata romana, né? Mas esses não é roupa comum que nem nós mesmo. Usa óculos, assim, tudo igualzinho. E aí tem a questão do rapaz aí, que além de apertar a mão um dos outros, ele ainda comeu com eles. Olha aí. Antes de apertar a mão, onde estavam os dedos que apertavam? Compreendeis que o corpo desaparecera? Por que não quereis compreender que a matéria também desapareça? O corpo do rapaz de Londres não era uma realidade, visto estar em volume. Isso. Era, pois, uma aparência. O mesmo ocorre com a nutrição que ele parecia absorver. O que que acontece? O rapaz morreu lá na cidade, não sei qual que é, morreu ele morreu em Londres. E ele aparece com os amigos aqui, aperta a mão, conversa, almoça com eles. Não sabia de Não, eu não sabia, naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada disso. Aí, conclusão. Aí conversou, apertou a mão, alimentou com eles e depois saiu, sumiu. Aí depois esse cara sabia que o cara estava morto. Entendeu? Aí que veio o teu negócio. E por que que eu estou pondo aqui, gente? Porque Jesus vai comer com o discípulo dele, tá? Ele vai comer. Para a gente entender isso. E Jesus vai andar com eles, vai aparecer lá na pescaria, vai aparecer na reunião, vai atravessar a porta. Tudo isso Jesus faz. A gente precisa entender que isso é natural, normal. Isso tudo tem a ver com característica do perispírito. Tá bom? Não só Jesus faz isso, outros espíritos também fazem isso. Tá bom? Então vamos para a passagem agora, né?
E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: És tu, só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Lucas 24, 13, 19. Capítulo 24, 19. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 12. E os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes aconteceu no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Vai até o 35, viu? Que você tinha que ler. Então vamos lá, né, gente? E eis que no mesmo dia de quê? Deve ser da mãe de Jesus. É isso? Então, no domingo, mesmo dia, tá? Iam dois deles para uma aldeia. A aldeia é o quê? É uma coisinha pequena, né? Uma cidadezinha pequena, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Então, gente, cada estágio tem 185 metros. Então, 60 estágios é aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém, que ficava a aldeia de Emaús. Então, qual que é a questão aqui? Existe duas hipóteses para aonde anda Emaús, que ninguém achou até hoje. A primeira hipótese, ela ainda não foi localizada. Por quê?
Primeiro que aquela região é região de muita guerra, é um tal de destrói que é direto. Depois da morte de Jesus, em 70 tem uma revolta judaica, em 135 tem outra revolta judaica, que os judeus são expulsos de Israel. Aí vem Império Otorromano, depois vem os Saladinos, os muçulmanos, e isso tudo é destruição de em cima de destruição, tá? E é uma aldeia pequena e insignificante, que é diferente de você destruir Jerusalém. Todo mundo sabe onde fica Jerusalém. Jerusalém é importante. E é uma região também de terremoto, tá? Israel tem terremoto. Também muito fácil de destruir uma aldeia pequena assim. E a questão é o problema das construções também. Isso aqui, ó, é uma imagem da sinagoga de Cafarnaum. Você vai lá hoje, você vai ver isso aqui. Só que essa sinagoga não é do tempo de Jesus. Se você vai na lateral, você vai ver que essas pedras escuras aqui, elas são de tamanho diferente dessas. E a maneira de colocar as pedras são diferentes. Essa de baixo aqui é que é do tempo de Jesus. Então, eles construíram em cima da antiga, entende? Aí construindo. É bom porque preserva alguma coisa do antigo, né? Mas numa aldeia comum, que se você for construindo em cima dela, a possibilidade de perder também é muito grande. Se for uma aldeiazinha qualquer. A segunda hipótese é que a aldeia seja simbólica. O que que significa isso? Que Lucas, ele entrevistou, ele fala no começo do evangelho dele, que ele entrevistou muita pessoa, fez muita pesquisa, então ele tinha diversos relatos de ressurreição. O que ele fez? Ele juntou e elaborou um relato único com o que havia de mais importante nesses outros relatos. E fez um relato colocando Emaús de forma simbólica. Entendeu? Não, tá certo. Então, aí, Emaús não existe, Emaús seja simbólica, tá? Então, a gente tem o Papa Bento XVI, numa oração, ele faz, né? Vamos ver o que, que ele fala de Emaús. Aldeia seja simbólica. Papa Bento XVI, Ângelus. Ângela é uma oração que eles fazem por ocasião da data que foi feita a anunciação da vinda de Jesus. A localidade de Emaús não foi identificada com certeza. Existem várias hipóteses, e isso é sugestivo, porque nos deixa pensar que Emaús representa, na realidade, todos os lugares. A estrada que nos conduz é o caminho de todos os cristãos, aliás, de todos os homens. Nas nossas estradas, Jesus ressuscitado faz companheiro de viagem para reavivar nos nossos corações o calor da fé e da esperança e partir o pão da vida eterna. Você vai ver que Emmanuel vai ter uma interpretação muito próxima do Papa Bento XVI. Não é a única interpretação dele dessa passagem, mas uma delas é muito parecida com isso. Tá? Muito parecida. Querem dizer que, na verdade, ele colocou uma cidade que não existia para indicar conosco, que Jesus caminha conosco. Igual ele caminha com os discípulos, ele caminha conosco nessa caminhada durante a vida, nessa peregrinação que é a vida, tá? Para poder exatamente manter nosso coração aceso e partilhar conosco o pão. Ok? Sabe? Pode. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o medo de Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Então, eles olhavam para Jesus e não sabiam que era Jesus. Né? E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome
era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrina em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então, qual que era o estado de ânimo dele, gente? Tristeza. É. E que mais? Tem uma coisa muito Desacreditado. desacreditado, decepcionado. É. E nós esperávamos que ele fosse quem libertasse Israel, remisse e libertasse. Então, gente, aqui tem um problema. É o problema quando as expectativas da gente são frustradas. Quem colocou a expectativa? Foi tu. Gente, olha, a coisa mais triste do mundo é quando as expectativas da gente acabam, né? Que acaba com a ilusão da gente. Mas o outro não tem nada com isso, porque quem coloca a expectativa é a gente que coloca. Então, vamos no caso dele, eles estavam muito tristes. E a segunda coisa, ele esperava que Jesus fosse o que libertasse Israel. Mas o que que ele entendia por libertação? Só tinha um jeito de Jesus libertar Israel. É que Israel oprimisse Roma. Então, ele era oprimido por Roma. Aí, nós temos as duas revoltas. Nas duas revoltas, de 70 e de 135, eles ganharam uma batalha, mas não ganharam a guerra. Que logo depois Roma voltou mais furiosa ainda. Por quê? Porque ele não podia deixar uma colônia vencê-los, porque isso mostraria fraqueza para as outras se rebelarem. Então, para você libertar politicamente Israel, ele tinha que sair de oprimido para opressor. Então, o que Jesus veio falar foi o seguinte: gente, essas civilizações ela tem um ciclo. Então é assim, hoje ela é opressora, amanhã ela é oprimida. Esse negócio não acaba nunca. A gente tem que mudar isso. É nos libertar por dentro, para a gente parar de necessitar de oprimir uns aos outros. Que Israel ia oprimir Roma, ia mandar em Roma até que surgisse alguém que rebelasse e derrubasse eles. E assim continua a vida, é só olhar a história humana. Entendeu? Então, eles tinham essa expectativa. E foi frustrado. E aí, vamos voltar aqui em cima. Então, é isso que eles estão decepcionados, é quando a ilusão sua acaba, você se desilude, você fica desolado e triste. Aí falou, cujo nome era Cleopas, e o outro? Não era dois? E o outro? O outro é você que está lendo o texto. É essa a intenção de Lucas. São dois andando com Jesus na estrada. Um é Cleopas e o outro é você que está lendo o texto. Por isso que a gente entende que Emaús é simbólico. Ele não revela o nome do outro. Não revela. A intenção é que você tenha essa ideia de Jesus peregrinando ao seu lado, né? E aí Jesus pergunta o que estava acontecendo, ele fala que Jesus era poderoso em obras e palavras, e que o Sinédrio entregou ele à crucificação, né? Então é isso aí. Então vamos lá. Aí nós temos um negócio que chama crise. É isso que estava acontecendo com ele, gente. Crise de fé. Então vamos ler o que é crise. Do latim, crises. Momento de mudança súbita, crise. Do grego, kriseos,
ação ou faculdade de distinguir do verbo crino, separar, depurar. Então, a crise é um momento que você pesa as coisas, que você separa o que presta e o que não presta, o que é importante e o que não é importante. É um momento de mudança. Isso é crise. Mas lá do chinês tem uma palavrinha que chama Eiji, que significa momento crucial. E ele quer dizer o negativo, perigo, e o segundo, ocasião propícia. Então, toda crise é um perigo e é um momento propício. E a crise de fé pode ser um momento que você vai romper completamente com sua fé, ou pode ser um momento de reavivamento da sua fé. Entendeu? Então, interessante. Toda crise, inclusive em outros setores da vida da gente. Fala que na crise tem essas ideias, né? Mudanças, renovações. Se você atravessar ela, creia. Criar. Ah, sim. Crie. Ah, sim, agora eu entendi. E aí, gente, a gente vem no livro Consolador, tá? Que fala assim: a dúvida racionada no coração sincero é uma base para a fé? Olha que pergunta importante. Olha bem. Ele está dizendo que para você ter uma fé sincera, você tem que ter períodos de dúvida. Mas que tipo de dúvida? Racionada. Um pedaço, um pouquinho. Não é uma dúvida avassaladora que você rompe com tudo e fica louco. É uma porção de dúvida, uma certa quantia de dúvida. De vez em quando sua fé tem que apresentar essas crises. Entendeu, gente? É diferente, porque se a crise ela é devastadora, ela sai do controle. Você vai ficar estéril. Então, por isso que a dúvida racionada é uma ração, é uma porção de dúvida. Vai ser a base para a fé. Ele está perguntando, mas eu já posso te falar que vai ser. Entendeu? Vamos ler aí. Toda dúvida que se manifesta na alma cheia de boa vontade e não se precipita em definições a priorísticas, ideias pré-existentes para você, dentro de sua sinceridade, ou que não busca malícia, para contribuir em suas cogitações, é um exemplo benéfico Elemento. é um elemento benéfico para a alma, na marcha da inteligência e do coração, numa luz sublimada da fé. Olha o que ele fala. Toda dúvida que se manifesta numa alma de boa vontade é um elemento benéfico para a alma, na marcha dela de inteligência e do coração rumo a uma fé maior, sublimada, mais forte. Então, gente, agora tem uns porém que ele vai pôr aí. Que ele vai pôr por aí. Mas primeiro, se você já tem uma dúvida que não tem, nunca teve dúvida, está errado. Você de vez em quando tem que ter dúvida de algumas coisas e corre atrás para saber a resposta para suas dúvidas. Enfrente as suas dúvidas. Tá? É importante isso. Você ter uma dúvida, uma fé que nunca duvidou de nada, não é saudável. Agora, veja bem, eu tenho uma boa vontade. Vamos dizer, a pessoa, né, que está com a dúvida, ela tem uma fé, ela está em dúvida em alguns setores. Isso é importante, porque vai revivar a fé dela. Ela vai encarar aquela dúvida dela, vai procurar a solução, e isso vai fazer ela crescer. Qual que é o problema? Desde que não se precipita em definições a priorísticas, ou seja, conceitos pré-concebidos. Por quê? Porque, às vezes, a dúvida veio para balançar esses conceitos errados seu.
Então, vamos dizer ali, os dois, né, que estavam ali, o que que eles queriam? Eu quero um Messias libertador político. Se eu pego nisso, a crucificação de Jesus veio para questionar isso. Se eu me aferro a esse conceito que eu tenho, a minha fé não cresceu. Eu perdi a fé com a crucificação de Jesus, porque eu não aceitei que o fato que Jesus foi crucificado questiona essa ideia minha. Então, Deus me mandou um Messias que não é igual ao que eu quero. Então, eu não quero nenhum. Entendeu? Isso é rebeldia e isso é o que te destrói. Porque aquele fato está questionando tua ilusão. Então, o que que ele fala? O problema são essas definições, esses conceitos que você tem e que a vida está te questionando e você não quer abrir mão. Você não quer que mexa naquilo. Primeira coisa. E dentro de sua sinceridade, que não busca a malícia. O que que ele está querendo dizer com isso? Olha, gente, a questão é o seguinte: o ego tem uma parte que é inconsciente. E quando ele quer fazer uma coisa que é contra a moral evangélica, que ele, o ego sabe, já está com essa, vamos dizer, a doutrina de Jesus, né? Aí, como ele faz um ardil que ele, de forma semi-inconsciente, ele deturpa os fatos. Então, o que ele faz? Uma ruptura com a sua fé para você ter liberdade de fazer a cachorrada que você quer fazer. Sabor. Entendeu? Só que a lei está dentro de você. Por isso é que não funciona. Você que vai. Ele faz isso, tá? E tu pega bem direitinho, que você vai ver que tem hora que você faz isso. Isso aí é um escamoteamento do ego. O ego usa aquilo que você aprendeu para provocar você e você, de bom grado, se mergulha naquele pecado. Aí você desconfia. Entendeu? A gente faz isso. Quando a gente quer fazer umas vingancinhas, a gente faz isso. Entendeu? Várias coisas que a gente faz. Então, o que que ele faz aqui? Ele meio que vai distorcendo as coisas, essa que chama malícia, distorce a coisa para você romper, para você ter a liberdade de pecar o tanto que você quiser. Entendeu, gente? A consciência. Fora, como se a consciência tivesse limpa. Então, fora essas duas questões, é o que Emmanuel está falando. Desde que não tenha essas duas questões, sim, a dúvida é importante para a fé. Então, vamos ver o que a Joana vai falar aqui. Em Busca da Verdade, capítulo 9. A fé religiosa, quanto saudável, estruturada na filosofia da razão, que pode enfrentar a dúvida em todas as épocas do pensamento, contribui de forma significativa para a saúde mental e emocional do indivíduo, dando-lhe sustentação nos momentos de debilidade e coragem nos instantes de desafio. Tem que enfrentar a dúvida. Ter coragem e sinceridade para você e falar: eu tenho dúvida disso. Será que isso é assim mesmo? E procure a resposta. Procure a Tem resposta. gente que acha que essa dúvida é falta de fé. E não é. E aí, Não pode nem pensar, porque é pecado pensar. E a Jona fala: não, você tem que enfrentar a sua dúvida, porque a tua dúvida você vai atrás de resposta. E é nesse processo entre o que eu duvido e a resposta é que minha fé se baseia, ganha base. E aí, gente, a gente chega num problema que chama fundamentalismo. O fundamentalista é o que não tem dúvida. Alguém conhece alguém fundamentalista? A gente tem muito famoso no cristianismo, Saulo de Tarso. É o contrário, o fundamentalista, ele tem dúvida demais dentro dele. E é por isso que ele quer te obrigar a acreditar no que ele acredita. Porque no que ele te obriga a aceitar a fé dele, é como se ele reforçasse a crença dele que ele duvida tanto. Então, o fundamentalismo é uma visão do mundo ou ideologia
caracterizada por adesão rígida e literal a um conjunto de princípios ou dogmas. Rígida, olha bem, rígida e literal. Você não admite qualquer dúvida ou qualquer questionamento. Isso é sinal que dentro de você está duvidando muito. Isso é uma formação reativa. A primeira fala de Paulo no livro Paulo e Estevão. Eu vou submeter Roma e a Grécia à nossa fé. Submeter o outro à nossa fé é fundamentalismo. Vou dobrar os joelhos de gregos e romanos, assim que ele fala. Quando que ele fala? Na primeira fala dele no livro Paulo e Estevão. Antes dele se converter. É Saulo, não é Paulo, não. Tá, gente? Então, esse é o fundamentalista. Ele duvida muito. E a gente vê lá no Paulo Estevam que ele duvidava muito. E é por isso que é fundamental. É porque a dúvida dele adivinha exatamente o que ele via nos cristãos e que ele não tinha. Ele seguiu toda a lei de Moisés e não conseguia o reino de Deus dentro dele. E ele via Estevão, o reino de Deus dentro dele. A paz de Estevão, entendeu? Por isso que ele tinha tanta dúvida. Como é que eu não consigo? Eu sou o mais dedicado de todos e eu não consigo isso. Vamos lá. Caminho, Verdade e Vida. Capítulo 95, o amigo oculto. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecesse. Lucas capítulo 24, versículo 16. Os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento, à negação. É isso aí. Aí essa dúvida, gente, que leva à negação, é a dúvida que você não quer abrir mão de alguns princípios. Que essa dúvida veio para balançar. Tá? Aí é o mesmo. Mas aí os discípulos já eram outros, né? Não eram só O Cleopas e o Cleópas. são dois. Mas Os vem olhos... cá, os discípulos comentavam a mesma coisa. Sim, mas eles eram discípulos. Isso aí foi no dia da ressurreição? Foi. Me parece que está mudando, mudou. E no mesmo dia iam dois deles É, para uma aldeia que mas lá está estava. falando os discípulos. E você vai ver que ele vai voltar. Ele vai voltar para conversar com quem? Ele vai falar de Pedro. Porque não tinha só os 12 discípulos, né? Tinha 12, depois tinha 70, depois tinha 500. Não era um dos 12, Mas não. ali não eram dois? Sim, eram dois. Mas no outro são os discípulos. Então é outra caminhada. É mais de um e 12. Não, mas dois sou eu e outro. Então não são os discípulos. Eu não era discípula, entendeu? Não falou que sou eu e mais Léo. Não, é a escrita que é feita. Por que que ele não identifica o segundo? Porque ele quer que na hora que você lê, você sinta como sendo o segundo. Tá? Mas essa escrita daqui, gente, não é uma escrita real. É uma parábola. Ele juntou vários negócios. Isso nem existe. Sim. É. Aí, fazer os olhos deles estavam fechados. Aí Jesus se aproximou. Ok? Aí o problema, gente, é a questão da negação, né? A dúvida não tem problema, se ela é devastadora desse jeito, né? O homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino.
Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros que se haviam emaranhado no cipó de contradições ingratas experimentaram um agradável bem-estar ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao termo da viagem, em se sentindo fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Aí, olha, gente, um homem desconhecido, tá vendo? Aí a gente vai vendo que o rosto de Jesus não era o mesmo. Você vai ver no celular que não era, tá? Eles estavam, o problema dele é que eles estavam cheios de contradição, estavam sofrendo, né? E só quando eles chegam lá na hospedaria que eles vão saber que é Jesus. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Maús. Entenderam? Todos- Estrada simbólica de Emaús. Todos atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Então, olha bem, qual foi o movimento errado que o pessoal de Emaús fez? No momento, eles se depararam com a cruz, né? Eles se afastaram dos irmãos de fé. Eles fizeram um movimento de distanciamento de Jerusalém. E você vai ver que a hora que eles reconhecem Jesus, eles voltam para dar o testemunho. Então, gente, quando a gente tem dúvida, quando a gente está vivendo isso, primeiro problema, você está decepcionado porque colocou expectativa em pessoas, instituições? É o primeiro erro. Você tem que pôr a sua fé em Jesus e em Deus, não é em gente, não. Primeira coisa, né? E aí é não fazer esse movimento de distanciar das pessoas da sua fé, tá? Então ele está aqui, ó, nós todos os dias nós estamos na estrada de Emaús. É a vida, é você andar todo dia, né? Emaús é simbólica. Aí, estrada simbólica, que ó, tá falando aqui, ó. Ninguém conseguiu achar Emaús até hoje, tá? Atinge o evangelho, e aí o que, que acontece? Quando a gente vê que o evangelho exige de nós abrir mão de muita coisa, a gente mentalmente se distancia do evangelho. É isso que ele está falando. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho temeroso, de uma criança tímida. Isso, alguém na sua convivência. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Pode ser uma vovó, pode ser uma mamãe, pode ser uma amiga, pode ser alguém que vai tocar você e fazer você fazer a viagem de volta, no sentido contrário. Tá? Quem partilha por um momento do banquete da cruz jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, o minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajuras transviados e não os desampara enquanto não os contempla, seguros e livres na hospedaria da vida. Então, gente, ele fala, então, olha bem, de um momento que a gente aproxima do Evangelho. E quando a gente começa a entender mesmo o Evangelho, então ele começa a perceber o que o Evangelho exige uma coisa. Para você se iluminar, você vai ter que fazer um sacrifício. E aí o que, que acontece? A pessoa se distancia da fé. Aí ele fala de aproximação de alguém na tua vida, vai se aproximar de você, que essa pessoa vai ter uma voz de esclarecimento diferente e
Faz assim, Porque quando fala já está 3. Aí o que que acontece, gente? Olha lá. Quem partilha o banquete de luz jamais pode esquecer isso. Aí o que que ele fala? Mundo afora, no entanto, virá, um minuto virá que Jesus, de maneira imprevista, procura esses viajores e não desampara até que eles estejam seguros na hospedaria. Olha, seguros e livres, exatamente, seguros e livres, confiantes na hospedaria da confiança. E eles estão confiando em Jesus. Essa é a primeira das. Aí você faz o movimento de reaproximar de sua fé. Ok, gente? Hoje o tema foi ressurreição.